Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter, voltando para atualizar você, colorado, colorada, de tudo o que acontece no Internacional. Hoje foi dia de reapresentação, de muitas novidades também fora do campo, porque o Inter está se movimentando e bastante. Confira também imagens exclusivas da atividade desta quarta-feira no CT Parque Gigante. Tudo isso depois que você deixar o seu like nesse vídeo. Aqui embaixo, pessoal, não custa nada, por favor, me ajuda bastante a divulgar o canal. Também se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo! O Inter se reapresentou, pessoal, nesta tarde no CT Parque Gigante, atividade comandada pelo técnico Roger Machado. Isso tudo após, claro, o empate de ontem contra o Nacional pela Libertadores da América. Um clima tranquilo no CT, o técnico Roger Machado comandou essa atividade que foi aberta em um primeiro momento, atividade que contou principalmente com jogadores reservas ou que não começaram a partida de ontem, exceção ao Gabriel Carvalho, que estava nessa atividade no campo, jogou apenas 45 minutos e esteve com os demais jogadores. Os titulares, em regra, ficaram na academia trabalhando ao lado do Borré, ele que também acabou não aparecendo no gramado, foi preservado da atividade desta quarta-feira, mas não preocupa para o jogo deste final de semana. Tô colocando aí por cima, pessoal, algumas imagens da atividade desta tarde, porque a gente teve acesso a essa atividade, o que não é muito comum hoje em dia. Poucas vezes que os repórteres têm acesso ao CT durante a semana e hoje foi um desses dias. A gente pôde acompanhar um aquecimento, que é o que vocês estão vendo aí na tela, uma troca de passes dos jogadores. Os principais que participavam desta atividade, Gabriel Carvalho, o próprio Oscar Romero, que foi bem na partida de ontem, o Vitinho também participou dessa atividade, o Tabata, jogadores que costumeiramente estão entrando aí no time do Internacional nos segundos tempos. Também o Ronaldo, um dos que participou deste treinamento. Mas eu quero dar um destaque, pessoal, especial a Thiago Maia. E esse jogador que vem sendo muito questionado, não só pela sua ausência nos últimos jogos, mas também pelo seu preço. Porque, vamos lá, é um jogador que o Inter vai ter que pagar ao Flamengo 4,5 milhões de euros, de forma parcelada. Isso está sendo renegociado, inclusive com o Flamengo, mas o Inter vai ter que pagar. Se não achar um comprador ao Thiago Maia, o Santos tentou, não conseguiu levar o jogador, e agora ele voltou basicamente para o final da fila, né? O Roger não vem dando oportunidades ao Thiago Maia. Mas pode pintar neste sábado a primeira grande oportunidade do Thiago Maia. Embora alguns possam lembrar, ele já teve uma grande oportunidade contra o Fortaleza, fora de casa, e acabou não aproveitando. Sim, é verdade. Mas uma segunda oportunidade jogando em casa, dentro do estádio Beira-Rio, pode acontecer neste final de semana contra o Juventude. Isso porque o Bruno Henrique vem de uma sequência de jogos, embora o Roger tenha negado que ele tenha sentido fisicamente a partida contra o Nacional, ele é um dos jogadores mais desgastados desse time, joga no meio-campo, faz uma função extremamente desgastante, tanto é que nunca termina uma partida. Aliás, o mesmo acontecia com o Thiago Maia no ano passado, vocês vão lembrar que o Thiago Maia também não terminava o jogo e o Roger explicava que era uma função muito desgastante, que exigia muito do jogador. Então é normal, mas de fato existe uma chance do Thiago Maia ganhar a vaga do Bruno Henrique para esta partida, pontualmente no final de semana, pensando também na preservação do camisa 8. Vale lembrar que o Diego Rosa, que seria uma outra opção, teve uma lesão antes da partida contra o Nacional e está fora dos próximos jogos do Colorado. É algo que eu estou apostando, pessoal, o retorno de Thiago Maia nessa partida do fim de semana contra o Juventude. Claro que é algo
que a gente colhe nos bastidores. O Roger ainda vai ter 2 atividades para definir o time, se isso de fato vai acontecer. Por enquanto, uma especulação também com um fundo de informação, porque eu sei que o Thiago Maia em algum momento vai receber uma oportunidade. É algo que lhe foi prometido, inclusive. E é algo que pode acontecer neste final de semana. Bom, pessoal, quero falar agora sobre outro assunto fora de campo, porque o Internacional atingiu uma marca histórica de 150 mil sócios. O Inter conseguiu atingir essa marca após a partida contra o Nacional. Foi divulgada, pelo menos após a partida de ontem. Provavelmente o Inter atingiu esse número ainda na terça-feira, antes da partida pela Copa Libertadores da América. Isso significa, pessoal, dinheiro no bolso, porque o Internacional está atingindo com essa marca cerca de 9 milhões de reais por mês com o quadro de sócios. Então o Inter garante uma renda mensal, ou uma arrecadação mensal, melhor dizendo, de 9 milhões de reais, o que é muito bom para o clube. Ainda não paga a folha salarial, por exemplo, mas é um valor que já abate, por exemplo, grande parte desse custo do futebol, do custo dos jogadores do elenco colorado. Então, a expectativa, claro, é de que esse número aumente nas próximas semanas, nos próximos meses, mas é um número bastante comemorado pela direção do Internacional. E só para vocês terem uma ideia, a liderança no ranking de sócios torcedores do Brasil é do Palmeiras, que tem quase 200 mil, tem 190 e poucos mil sócios a equipe do Palmeiras. O Inter ocupa a 2ª colocação desse ranking, atingindo os 150 mil sócios. Depois vem Atlético Mineiro, Grêmio, Cruzeiro, que fecham o top 5 nesse quesito. Mas é um ponto importante, o Inter volta a ter muitos sócios, o Inter perdeu alguns durante a enchente, está recuperando este número aos poucos nos últimos meses. E a Conmebol finalmente tomou alguma providência contra casos de racismo na Libertadores, principalmente contra brasileiros. Claro, ainda muito brando, longe do que a gente imagina como algo sério e que vai de fato combater o racismo no futebol sul-americano. Mas para quem não sabe, ontem no estádio Beira-Rio, 2 casos aconteceram. Um de um torcedor que foi identificado, foi retirado do estádio, foi levado à delegacia para responder por injúria racial, porque ele fez gestos à torcida do Internacional. E outro caso foi de um narrador, sim, um profissional de imprensa que estava na zona mista, enfim, nas cabines do estádio Beira-Rio, nos pupitres, narrando o jogo por uma rádio identificada com o Nacional, narrador uruguaio. Até anotei o nome dele aqui, vou pegar rapidamente aqui porque eu anotei e é importante que a gente diga. É o Carlos Javier Moreira, da rádio Pasión Tricolor, identificada com o Nacional do Uruguai, e ele foi suspenso pela Conmebol. A Conmebol suspendeu esse profissional que não vai mais atuar nas competições da Conmebol por tempo indeterminado. Então esse cara está banido. Para quem não acompanhou também nas redes sociais, eu não posso reproduzir aqui, mas ele chama os torcedores do Inter de macacos em determinado momento, quando está irritado e se referindo aos torcedores do Internacional que estavam ali próximos dele, ele que narra ali nos pupitres, que é um local próximo da superior do estádio Beira-Rio, acaba tendo um contato com os torcedores que, claro, provocam, recebem provocações, isso é normal dentro do futebol, mas o que é totalmente anormal é esse narrador chamar os torcedores colorados de macacos. E a Conmebol acabou tomando uma providência em relação a isso. O outro torcedor do Nacional foi encaminhado à delegacia, também foi detido por conta desse ato. E a explicação dos uruguaios, dos argentinos, dos chilenos, dos paraguaios parece ser sempre a mesma. Eu não sabia que aqui no Brasil isto era crime. E parece que passa sempre impune, né? Os estrangeiros vêm aqui no Brasil, não conhecem as leis ou fingem não conhecer as leis
e fazem o que fazem no futebol sul-americano. Lamentável, menos mal, mais uma vez, que a Conmebol tomou pelo menos alguma atitude em relação a este caso. Por enquanto, nenhuma punição ao clube, ao Nacional, por conta desses casos de ontem no estádio Beira-Rio. Bom, pessoal, esse foi o vídeo desta quarta-feira. Já trouxe um vídeo pela manhã, feche com esse à noite. E amanhã, claro, a gente está de volta para trazer mais informações, mais vídeos sobre o Internacional. Se você está gostando, pessoal, desse vídeo, desse tipo de conteúdo, deixa aqui embaixo a tua opinião, compartilha com teu amigo colorado, com a tua amiga colorada, com teu parente que tu acha que vai gostar desse tipo de conteúdo aqui no YouTube. A gente está passando por uma reformulação aqui no canal e eu conto com a ajuda de vocês. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo para não perder nada, também ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Valeu e até mais!